Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, vamos explorar um tema muito interessante e curioso: como era o mundo antes do dilúvio. Alguma vez você já se perguntou como era a vida das pessoas antes da grande catástrofe que mudou a história da humanidade? Vamos abordar diversos aspectos, como clima, geografia, cultura, religião, tecnologia, moral e espiritualidade daqueles que habitavam a Terra antes de Deus enviar o dilúvio para limpar o mundo do pecado. Neste vídeo, vamos explorar alguns enigmas e mistérios sobre o mundo antediluviano, com base na Bíblia e outras fontes históricas e científicas. Fique atento até o final, pois você ficará surpreso com o que descobrirá. Antes de começarmos, gostaria de pedir que deixasse seu like, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para não perder nenhum vídeo. Também compartilhe este vídeo com seus amigos para que eles também possam aprender mais sobre esse tema fascinante. Vamos lá! O primeiro fato que precisamos saber sobre o mundo antes do dilúvio é que ele era muito diferente em muitos aspectos. Um desses aspectos era a esperança de vida das pessoas. Você sabia que as pessoas viviam muito mais antes do dilúvio do que depois? A Bíblia nos conta que os patriarcas que viveram antes do dilúvio tinham idades entre centenas e quase 1000 anos. Por exemplo, Adão viveu 930 anos. Sete, o filho de Adão, viveu 912 anos. Matusalém, o avô de Noé, viveu 969 anos, tornando-se o homem mais velho de todos os tempos, e Noé, o protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto tempo antes do dilúvio? Existem várias teorias para explicar isso, mas uma das mais aceitas é que o ambiente da Terra era muito mais favorável à vida humana devido a uma camada de vapor de água que rodeava o planeta. Essa camada protegia a Terra da radiação solar e criava um clima úmido em todo o mundo. No entanto, essa camada de vapor se rompeu durante a inundação, causando chuvas torrenciais que inundaram a Terra. Após o dilúvio, o clima mudou drasticamente, tornando-se mais frio e seco, e a radiação solar passou a afetar mais a saúde das pessoas, reduzindo sua expectativa de vida. Outra característica que diferenciava o mundo antes do dilúvio era a interação entre o divino e o humano. A Bíblia nos revela que antes do dilúvio, Deus se comunicava diretamente com algumas pessoas, como Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque e Noé, dando-lhes instruções, advertências, promessas e bênçãos. Ele também julgava e punia quando pecavam. Além disso, a Bíblia nos diz que antes do dilúvio houve uma mistura entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes chamados Nefilins. Quem eram esses filhos de Deus, essas filhas dos homens e quem eram os Nefilins são perguntas que geraram polêmica e debate entre os estudiosos da Bíblia. Uma das interpretações mais comuns é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus e desceram à terra para ter relações com mulheres humanas, que eram as filhas dos homens. Dessa união ímpia, surgiram os Nefilins, que eram seres híbridos com características humanas e angelicais, que ficaram famosos por sua força, estatura e maldade. Esses seres foram responsáveis por muita violência e corrupção na Terra, provocando a ira de Deus e seu juízo sobre a humanidade. Mas quem eram esses anjos caídos e por que se rebelaram contra Deus? Para entender isso, precisamos retroceder um pouco mais no tempo, antes da criação da Terra. 3.5 A Bíblia nos diz que antes da criação da Terra, existia Deus e ele tinha majestade com seu Filho Jesus. Deus também criou os anjos, que eram seres espirituais que o adoravam e o serviam. Entre os anjos, houve um que se destacou por sua beleza, inteligência e poder.
Seu nome era Lúcifer, que significa estrela da manhã. Ele era o querubim ungido que cobria o trono de Deus com suas asas, era o líder dos anjos e tinha acesso à presença de Deus. No entanto, não estava satisfeito com sua posição e desejava ser igual a Deus. Estava cheio de orgulho, inveja, ambição e convenceu 1/3 dos anjos a se unirem a ele na rebelião contra Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus e ser adorado por todas as criaturas. Mas Deus, que é soberano e todo-poderoso, não permitiu que isso acontecesse. Ele expulsou Lúcifer e os anjos rebeldes do céu e os lançou à terra. Lúcifer começou a ser chamado de Satanás, que significa adversário, e os anjos rebeldes começaram a ser chamados de demônios, que são espíritos malignos que agem sob o comando de Satanás. Isso foi a origem da guerra espiritual, um confronto entre dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Quando Deus criou a terra e colocou nela o homem e a mulher feitos à sua imagem e semelhança, Satanás viu isso como uma oportunidade para se vingar de Deus e destruir sua obra. Ele considerava a terra como seu domínio e viu Adão e Eva como invasores. Ele usou a serpente, um dos animais mais astutos que Deus havia criado, para enganar a mulher e fazê-la duvidar da palavra de Deus. Disse que se comesse do fruto proibido, seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher, seduzida pela mentira de Satanás, comeu do fruto e também deu ao homem, que estava com ela. Eles desobedeceram a Deus e pecaram, perdendo a comunhão com Ele e sua inocência original. Também perderam a autoridade que tinham sobre a terra e a entregaram a Satanás, que se tornou o príncipe deste mundo. A partir de então, o pecado entrou na humanidade e trouxe consigo morte, dor, sofrimento, violência, injustiça, opressão e rebelião contra Deus. A história da humanidade tornou-se uma história de queda e redenção, de conflito e esperança, de juízo e graça. Um dos primeiros exemplos desta história foram os de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, que eram irmãos, mas tinham atitudes diferentes diante de Deus. Abel era pastor de ovelhas e oferecia a Deus os melhores animais do seu rebanho como sacrifício. Caim era agricultor e oferecia a Deus os frutos da terra, mas não com a mesma disposição de coração. Deus se agradou de Abel e sua oferta, mas não se agradou de Caim e sua oferta. Isso provocou a ira e os ciúmes de Caim, que não aceitou a correção de Deus e matou seu irmão Abel no campo. Deus, que tudo sabe e é justo, viu o que Caim havia feito e o questionou: "E onde está Abel, teu irmão?" Caim respondeu com arrogância e falsidade: "E não sei, sou eu guarda de meu irmão?" Então Deus disse a Caim: "E o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito serás tu desde a terra que abriu a boca para receber o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, ela não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e vagabundo na terra." Então Caim disse a Deus: "E minha culpa é maior do que posso suportar. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua face me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo sobre a terra, e qualquer que me encontrar me matará." Mas Deus lhe disse: "E não será assim. Se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes." E o Senhor colocou um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Caim, apesar de ser um assassino e um fugitivo, não ficou sem descendência. Ele teve uma relação com uma mulher que provavelmente era uma de suas irmãs ou sobrinhas, já que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas após Caim e Abel.
Caim teve um filho chamado Enoque e construiu uma cidade, que nomeou em honra ao seu filho. Esta foi a primeira cidade mencionada na história e demonstrou que Caim tinha habilidades construtivas e organizacionais. Os descendentes de Caim se multiplicaram, e alguns deles se destacaram por suas realizações. Jabal foi o pai dos que vivem em tendas e têm gado. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim era um mestre em todos os trabalhos de cobre e ferro. Adá foi a única mulher mencionada na linhagem de Caim. Os descendentes de Caim mostram que a humanidade se expandiu e diversificou, com papéis transformados em profissões e a civilização dando seus primeiros passos. No entanto, tamba mostram que a humanidade se afasta de Deus e se entregou à idolatria, à violência e à imoralidade. A Bíblia nos conta que Lameque, filho de Tubal-Caim, foi o primeiro polígamo da história, tendo duas esposas, Ada e Zilá. Ele também foi um assassino, que matou um homem por feri-lo e um jovem por pisá-lo. Lameque se gabava de sua crueldade, dizendo às suas mulheres: "E ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutai minhas palavras, pois matei um homem por me ferir e um jovem por pisar em mim. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes." Enquanto isso, Adão e Eva tiveram outro filho, chamado Sete, que significa substituição pois ele veio em substituição a Abel, a quem Caim matou. Sete foi o pai de Enos, que foi o pai de Cainã, que foi o pai de Maalalel, que foi o pai de Jered, que foi o pai de Enoque, que foi o pai de Matusalém, que foi o pai de Lameque, que foi o pai de Noé. Esta é a linhagem dos filhos de Deus, que caminharam com Deus e o adoraram, em oposição à linhagem dos filhos dos homens, que se rebelaram contra Deus e o desprezaram. Entre os filhos de Deus, um se destacou por sua fé e obediência, Enoque. A Bíblia nos diz que Enoque caminhou com Deus e que Deus o levou consigo, sem que ele visse a morte. Enoque foi o bisavô de Noé e viveu numa época em que a maioria das pessoas só tinha registros de seu nascimento e de seus filhos. No entanto, Enoque teve testemunho diferente, pois ele andou caminho com Deus. A Bíblia nos diz que Enoque profetizou sobre o juízo de Deus sobre os ímpios e que agradou a Deus com sua fé. Ele foi o primeiro homem arrebatado por Deus e é um exemplo de como devemos viver neste mundo, buscando a Deus e fazendo sua vontade. Mas Enoque foi uma exceção no meio de uma geração perversa. Antes do dilúvio, o mundo estava dominado pela ganância, maldade e traição, onde as famílias viviam em campos de batalha e os vizinhos exploravam uns aos outros. A Bíblia nos diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, e que toda imaginação dos pensamentos dos corações dos homens era continuamente má. Deus viu que a maldade do homem havia aumentado na terra e que toda a carne havia se corrompido em seu caminho. Deus se arrependeu de ter feito o homem e se entristeceu em seu coração, decidindo destruir a terra do homem, assim como os animais, répteis e aves do céu. Porém, houve um homem que encontrou graça aos olhos de Deus, e esse homem era Noé. Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos e caminhava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade, e deu-lhe uma missão especial: construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que viria sobre a terra. A arca era um barco especial desenhado por Deus para resistir às águas do dilúvio. Tinha 300 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura, o que equivale a aproximadamente 450 pés de comprimento,
75 pés de largura e 45 pés de altura. Com 3 decks e várias divisões interiores, foi construída com madeira de gofer, revestida por dentro e por fora com betume para evitar infiltrações. Tinha uma janela no alto e uma porta lateral que somente Deus poderia abrir e fechar. A arca tinha capacidade para abrigar cerca de 40.000 animais de diferentes espécies, além de ter comida e água suficientes para eles e para a família de Noé. Foi uma obra-prima da engenharia naval e um símbolo da graça e misericórdia de Deus. Noé levou aproximadamente 120 anos para construí-la, seguindo as instruções de Deus. Durante esse tempo, ele também advertiu seus contemporâneos sobre o dilúvio iminente e o chamou ao arrependimento, mas ninguém o ouviu. Zombaram de Noé e o consideraram louco e fanático, não acreditando que Deus julgaria o mundo com água. Não sabiam que as fontes do grande abismo seriam abertas e as janelas do céu se abririam, cobrindo toda a terra com as águas do dilúvio. Não sabiam que o dia do Senhor viria como um ladrão na noite e que seriam pegos de surpresa. Sua única esperança de salvação era entrar na arca pela fé. Chegou o dia em que Deus disse a Noé: "E entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais impuros, 2, o macho e sua fêmea." Noé obedeceu a Deus e entrou na arca com sua família e os animais que Deus ordenou que ele tivesse. Tinha 600 anos quando o dilúvio veio sobre a terra. No dia designado por Deus, as fontes do grande abismo se romperam e as janelas do céu se abriram. Choveu sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram e cobriram todos os montes altos que estavam abaixo de todo o céu. Elas prevaleceram muito sobre a terra e cobriram os montes, até 15 covados acima deles. Toda criatura que se movia sobre a terra pereceu: as aves, os animais domésticos, as bestas selvagens e todos os répteis que rastejavam sobre a terra, e todo ser humano. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que estava sobre a terra firme, morreu. Assim, foi destruída toda criatura que habitava na terra, desde o homem até as bestas, desde os répteis até as aves do céu, foram extintos da terra. Somente Noé e aqueles que estavam com ele na arca foram preservados da destruição. Noé e sua família foram isolados do mundo dentro da arca por 150 dias, enquanto as águas cobriam a terra. Mas Deus não se esqueceu de Noé. Ele fez um vento passar sobre a terra, e as águas começaram a se acalmar. As fontes do abismo e as janelas dos céus foram fechadas, e a chuva do céu parou. As águas começaram a recuar da terra, e depois de 150 dias, elas diminuíram, e a arca repousou sobre os montes de Arara, no 7º mês, no 17º dia do mês. As águas continuaram a diminuir, e no 10º mês, no 1º dia do mês, as cimeiras dos montes começaram a aparecer. Noé esperou mais 40 dias e abriu a janela da arca. Ele soltou um corvo, que foi e voltou até que as águas secassem da terra. Em seguida, ele soltou uma pomba para ver se as águas haviam recuado da terra, mas a pomba não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca, pois as águas ainda cobriam toda a terra. Noé estendeu a mão, a pegou e a trouxe de volta para a arca. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Desta vez, a pomba voltou à arca à noite, trazendo uma folha de oliveira em seu bico. Noé entendeu que as águas haviam recuado da terra. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente, mas desta vez ela não voltou para ele.
Então, Noé removeu a cobertura da arca, olhou e viu que a superfície da terra estava seca. No ano 601, no primeiro dia do primeiro mês, as águas haviam secado sobre a terra. No segundo mes, no dia 27 do mes, a terra já estava seca. Então Deus falou a Noé, dizendo: Saia da arca, você, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, e todos os animais que estão com você, de toda a carne, tanto aves como gado e todo animal que se move sobre a terra. Traga-os consigo, e que sejam fecundos e se multipliquem sobre a terra. No saiu, junto com seus filhos, sua esposa e as esposas de seus filhos, com todos os animais, todo reptil, toda ave e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saíram da arca. Então Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o aroma agradável e disse em seu coração: Não amaldiçoarei mais a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. E não voltarei a destruir toda a vida, como fiz. Enquanto a terra permanecer, sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: Frutificai, multiplicai e enchei a terra. O temor e o medo de vocês estarão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Os pedaços do mar são entregues em vossas mãos. Tudo que se move e tem vida será para vosso alimento. Assim como a erva verde, vos tenho dado tudo. Nesses versículos, Deus estabelece instruções importantes para Noé e sua família, que são essenciais para a preservação da vida e para a ordem social pós-dilúvio. 1. Proibição de consumir sangue. Deus instrui que a carne de animais não deve ser consumida com seu sangue, destacando a santidade da vida e a importância de respeitar a vida de todas as criaturas. 2. Responsabilidade pela vida. Deus enfatiza que ele irá requerer a vida de todo aquele que derramar o sangue de outro ser humano, indicando a seriedade do assassinato e a responsabilidade de cada indivíduo pela preservação da vida. 3. Frutificação e multiplicação. Deus reitera a bênção da multiplicação e ordena que Noé e sua família frutifiquem e se multipliquem, povoando abundantemente a terra. Isso indica a importância da reprodução e do crescimento da população humana após o dilúvio. Esses versículos estabelecem as bases para a conduta moral e social da humanidade após o dilúvio, enfatizando o valor da vida, a responsabilidade pela preservação dela e a importância da reprodução e multiplicação para o povoamento da terra. E falou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele, dizendo: Eis que estabeleço meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que está convosco, aves, animais domésticos e feras da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo ser vivente da terra. Estabeleço meu pacto convosco, que não será mais cortada toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do pacto que estou fazendo entre mim e vós e todo ser vivente que está convosco, para todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal do pacto entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. O arco-íris é o símbolo do pacto de Deus com Noé e toda a criação.
É um lembrete da fidelidade e da promessa de Deus de não abandonar a humanidade, mas oferecer uma nova oportunidade de recomeçar. É uma garantia de que Deus nunca mais destruirá o mundo com água, mas preservará a vida na terra. É uma esperança de que Deus tem um plano para restaurar todas as coisas e que um dia todas as coisas serão novas. É uma graça que Deus nos ame e tenha enviado seu Filho Jesus Cristo, que é o arco-íris de nossa salvação. Assim termina a história do dilúvio e começa a história de Noé e seus descendentes, que povoaram a terra e formaram as nações. Mas essa é uma história para outro vídeo. Por hoje, vamos parar por aqui. Espero que tenha gostado de aprender mais sobre como era o mundo antes do dilúvio e que tenha aumentado sua fé e conhecimento da Bíblia. Se gostou deste vídeo, deixe um like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também deixe um comentário dizendo o que achou do tema e se tem alguma dúvida ou sugestão, ficarei feliz em ler e responder aos seus comentários. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos para que eles também possam se beneficiar deste conteúdo. Muito obrigado por nos ouvir e nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e que Ele te abençoe até a próxima.